Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a arte barroca. O barroco foi um estilo que surgiu entre o começo do século XII e o meio do século XVIII, e assim como o Renascimento, tinha interesse pela antiguidade clássica. Tornou-se assim uma continuidade natural do Renascimento. Então, gente, o termo barroco, o que é que significa? A palavra portuguesa, o que é que significa? Pérola imperfeita. Lembrem-se disso. Então, barroco significa pérola imperfeita. E é usado desde a Idade Média para indicar um raciocínio tortuoso, digamos assim, conflituoso, que confundia o falso com o verdadeiro. Então, nas artes, esse vocábulo foi utilizado para condenar os excessos de um estilo visto como degeneração dos princípios clássicos. Embora politicamente a Itália houvesse perdido sua força, continuava a ser a maior potência cultural da Europa e foi novamente, apesar de estar sob domínio espanhol, o berço do barroco. Então, da Itália, o barroco logo se espalhou por outros países e foi trazido ao continente americano pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Aqui a gente tem, ó, tudo começou, gente, com a antiguidade clássica. Nós temos gregos e romanos, tudo bem? Aqui AC. O que é AC? Antes de Cristo. Olha Jesus Cristo passando pela terra, que lindo. Essa cruz é tudo de bom. E aí a gente entra onde? Na Idade Média. Na Idade Média, é teocentrismo ou antropocentrismo? É teocentrismo. Muito bem. Quem manda aqui, nesse momento, vai ser a igreja. Vamos lá. Gente, tem uma coisa aqui que eu não explorei muito, mas eu quero explorar um pouco. Se você fizesse alguma coisa que não fosse de acordo com a igreja, você era queimado na fogueira. Que isso se chama Santa Inquisição. Então, quando as pessoas não faziam, né, quando não eram de acordo com a igreja, elas eram queimadas. Daí surge a Santa Inquisição. Depois nós percebemos o Renascimento. Vocês lembram que o Renascimento é a retomada da antiguidade clássica. Então, o ser humano aqui é antropo, não é? Então, antropocentrismo. O homem como a coisa mais importante. Fechamos isso. Vamos abrir o próximo contexto histórico. Vocês devem ter ouvido falar em Lutero, Martinho Lutero. Sim? Então, o que é que ele fez? Vocês veem isso na história. Ele fez a reforma protestante. Muito bem. E se vocês quiserem ver isso através de imagens, assistam o filme Luther. Está no YouTube, que dá para vocês baixarem. À vontade. Se está no YouTube, é nosso, tá? Vale a pena assistir. Que mostra a história da vida de Martinho Lutero. Ele faz a reforma protestante. Bom, o que é que isso significa? Quem mandava até então, neste momento? A ideia era a igreja. A igreja católica era a única que existia. Então, vamos fazer de conta que todo mundo é católico. Só que aí,
a reforma protestante, eu não vou entrar em detalhes da reforma, que vocês devem ter visto isso na história. Vamos pensar que a maioria da sala resolveu ir para a igreja protestante, ou seja, a igreja luterana, que foi uma igreja protestante porque foi contra a igreja católica, por isso protestante. Então, o restante dos católicos não gostaram disso, óbvio que não gostaram, né? Então, a instituição também não gostou. Então, por quê? Porque quando eu perco fiéis, eu estou perdendo também o poder, a influência de poder, tudo isso, perfeito. Então, a igreja vai ter que fazer alguma coisa para trazer de volta essa galera que foi para a igreja luterana. O que é que eles vão fazer? Então, acontece a contra-reforma, né? O que que isto vai fazer neste momento? Este é um momento histórico, certo? Então, localizemos. 1600 acontece. Observem assim, você está vindo de que sentimento? Do renascimento, né? Então, eu estou saindo do renascimento e estou no antropocentrismo, que eu trouxe de lá, né? Do renascimento. Não é isso? O antropocentrismo veio do renascimento. Então, antropocentrismo renascentista. Só que agora eu tenho uma igreja católica que, para poder recuperar os fiéis que foram para a igreja luterana, começou a pensar: como? Em que momento da história eu fui poderoso? Né? E aí, o que fazer para recuperar esses fiéis? Então, na Idade Média, eu tinha a Santa Inquisição para que as pessoas me obedecessem. Na Contra-Reforma, vai trazer de volta todos esses conceitos, né? Ou seja, o teocentrismo, o antropocentrismo. O antropocentrismo com relação à ciência. Né? Então, quando eu tenho a ciência e quando eu tenho a fé, aí vai haver um conflito. Né? E é esse conflito que vai surgir. Será que Então, a gente percebe, né, que há esse conflito entre religião e ciência. Ou seja, será se o que se faz está dentro da divindade ou será pela razão de ser? Então, sempre essa tensão conflituosa, né, entre religião e ciência, entre fé e razão, entre pecado e perdão, sagrado e profano, alma e corpo. Sempre esse dualismo. E na pintura, principalmente, eles colocam essa oposição do claro e escuro. Por quê? Porque está mostrando essa dualidade, esse dualismo. É importante sabermos as características deste período, que é o barroco, principalmente na arte. As características principais é o predomínio de temas religiosos, por isso que se faz necessário compreendermos também
a história dos momentos bíblicos. A riqueza nos detalhes e formas, né, que mostra muitos detalhes com relação à pintura, à escultura, às expressões dramáticas das personagens retratadas. Logo mais nós vamos perceber isso através das imagens. Preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas. Então, predominância de linhas curvas. Importância da iluminação e o jogo de luzes e sombra, uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano, composição assimétrica e linhas na diagonal. Vocês vão perceber como as imagens, elas não são centralizadas, elas não são retas, né? Mas sempre curvas e sempre mais para um lado que outro, nunca somente centralizada. Barroco é um movimento, né, na pintura financiado pela Igreja Católica com o objetivo de resgatar os fiéis, a exuberância da pintura, né, os momentos, os ornamentos que cativavam as pessoas. Isso tudo é importante no Barroco. Então, agora, o cara é este aí, o Caravaggio. Caravaggio, em A Incredulidade de São Tomé, é o típico, né, que processava, ou seja, ele só processava o que ele via, né, processava no sentido de acreditar. Então, ele só acreditava no que via. Igual aquela expressão que eu só acredito vendo. Então, isso fica na expressão de São Tomé. Então, Jesus, ele ressuscitou como que aí ele diz assim, que eu não vi. Como é que ele ressuscitou? Eu não vi. Então, Jesus apareceu para ele, para São Tomé, né? E pegou na mão dele e colocou a sua mão sobre o seu peito e pediu que ele tocasse naquele ferimento. E foi quando São Tomé acreditou. Então, você precisa ter referência da história do momento bíblico, né? Que aí você vai entender melhor essas expressões do Barroco. Então, lembram quando os guardas deram uma espetada, né, com a espada em Cristo? Nos filmes, a gente vê muito isso. Então, com a espada, eles fizeram Cristo jorrar água, né? Então, é uma ação, né, do quadro que está aí, né, para a gente observar, que está bem na lateral, mostrando essa luz em cima das vestes de Jesus Cristo e uma luz também em cima de São Tomé, né, que chama muito a atenção. Além disso, mostra essa simplicidade da roupa de São Tomé, a pele branca de Jesus, né? Então, no Barroco, interessa o momento e não o pano de fundo. Aí não interessa o local onde eles estavam, mas a ação, né? Um detalhe interessante, gente, os personagens do Barroco não se olham, né? E não olham normalmente para o mesmo lugar. Por que que isso acontece? Porque a gente, quando está bem, né? Eu olho nos olhos de outra pessoa quando eu estou conversando, mas quando a gente não está bem, às vezes a gente fica desviando o olhar. E isso era o que acontecia no Barroco. Como o homem do Barroco não está bem, eles não se olham, né? A direção dos olhares também formam linhas em diagonal. Se quiserem saber mais, pesquisem sobre Caravaggio, né? Ele era católico, mas tem uma história bem curiosa.
No Brasil, o barroco tem seu apogeu no século XVIII e perdurou até o século XIX. No nosso país, em virtude da riqueza do período colonial. Então, temos um acervo marcante de obras de expressão barroca. Interessante que a gente percebe isso principalmente em Minas Gerais, onde tinha muitas riquezas, né? Tem outras cidades também. Então, nós temos o maior ícone da arte barroca no Brasil, que foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, era conhecido como Aleijadinho, né? Sua produção varia de trabalhos em madeira entalhada, pedra-sabão, altares e igrejas, e tem como característica o uso das cores e a maneira simples e dinâmica de retratar as cenas. Então, o Aleijadinho, ele aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpia em madeira uma grande quantidade de imagens religiosas. Então, foi na época, quando Minas Gerais liderava o movimento artístico da colônia, que Aleijadinho desenvolveu sua atividade de arquiteto e escultor. Então, foi difícil obter o reconhecimento de talento, mas não se perdoava a condição de mestiço, que ele era mestiço. Muitos de seus trabalhos foram feitos para confrarias e irmandades de brancos. Então, por conta de sua condição, não lhe foi permitido assinar nem sua obra, nem os livros de registro de pagamentos. Acredita? Então, a sua fama, quando sua fama, apesar de tudo, chegou a outras cidades, e sua obra se encontrava em pleno esplendor, a doença o atacou, que era lepra, era chamado, ou era lepra ou era sífilis, não se sabe ao certo. Então, ele deformou seus pés e deformou suas mãos também, mas mesmo assim ele não abandonou sua arte. Assim, quando suas mãos se deformaram por completo, ele amarrou, né, com uma correia de couro para segurar o instrumento, né, de trabalho, martelo, régua. A pintura barroca integra o conjunto de manifestações artísticas ocorrida no período denominado barroco. Lembrando que começou em 1600 em Roma, na Itália, e se espalhou por toda a Europa. Ela é marcada pelo estilo religioso, dramático, né, com a clara demonstração do estado emocional e apelo aos sentidos. Então, sempre nós vamos perceber imagens, semblantes, demonstrando alguma emoção nas imagens. Então, as obras, elas retratavam cenas de histórias bíblicas, como nós já comentamos, momentos mais dramáticos, chegando à teatralidade, cenas do cotidiano burguês, né, o que os burgueses faziam no seu dia a dia, cenas com naturezas mortas. Eram comum os artistas barrocos retrataram seus trabalhos em paredes e tetos de igrejas ou palácios. O cotidiano da burguesia e da nobreza também eram cenas corriqueiras nas pinturas, sempre estavam sendo pintadas, né? Então, as temáticas do barroco eram sempre esse tipo de coisa. Então, as cenas de passagem da Bíblia, a história, né, da humanidade e alguns aspectos da mitologia, não da mitologia grega, mitologia religiosa mesmo. Nós temos aí a moça do brinco de pérola, né? Como se alguém desse um psil e aí ela voltou o rosto e de repente foi fotografada, né? Os artistas católicos que tinham que fazer da vida para que eles tinham a Igreja Católica pagando, né, contratando para o trabalho para eles, os protestantes não tinham. Primeiro porque eles não tinham imagens para adorar. O artista que é protestante, na figura de Verni, busca
o quê? Busca o comércio de suas próprias obras. Ele faz do barroco um pouco mais leve, né? Usando temática mais simples. Isso tudo para sobreviver. Ele vai tentar sobrevivência naquilo que ele acredita, porque ele era protestante, né? E ele não ia pintar algo que fosse da Igreja Católica. Então, ele criou, né, criava suas próprias imagens. E aí ele pintava muito do cotidiano, para que as pessoas comprassem suas obras. Então, tem um filme, né, em cima do retrato dessa moça, que ela era uma auxiliar, né, que aí vai mostrar o conflito existente aí na história, pois ela é católica, né, e ele, como protestante, ela era auxiliar dele. A mãe dela não queria que ela fosse trabalhar lá na casa dele, por ele ser protestante. E aí é interessante que vocês assistam ao filme, que vale a pena. Então, essa imagem é muito interessante, é muito linda, eu acho ela muito linda, né? E as cores, né? Essas cores mais ternas, mais claras, que ele se utiliza. Aqui, uma obra de arte de Frans Hals, né? Que é São João Evangelista. Frans Hals, embora não saibamos quando exatamente Frans Hals nasceu, mas sabe-se que ele nasceu na Antuérpia e sabemos que ele deve ter sido um dos maiores pintores de retrato de seu tempo. Até seus contemporâneos adoravam a grande precisão e a caracterização muito viva de seus personagens. Como a gente pode perceber, né, essa pintura aí parece mesmo um retrato. Aí tá apagado. O clero incentivou os artistas a apresentarem obras que induzissem abertamente ao drama na representação das cenas religiosas, né? Que com essas cenas religiosas, mais dramatização, né? Era uma forma de atrair as pessoas, também com a exuberância dos detalhes das igrejas. O objetivo era reforçar mesmo a crença dos católicos, né, da maneira mais convincente possível. E na escultura? Na escultura, o barroco afetou de maneira direta os objetos. Então, os objetos eram cheios de detalhes. E fica evidente o melodrama também nas cenas religiosas, o espiritualismo e, mais que tudo, a perfeição estética. E essa perfeição estética também muito parecida com os gregos. Um exemplo de exuberância, né, do barroco é a igreja de São Francisco de Assis, situada no Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa igreja ela foi construída no século XVIII e é um exemplo clássico do estilo arquitetônico e escultural, né, predominante da época. Então, a pintura da igreja é uma obra de arte e teve como responsável o Manuel da Costa Ataíde, se chama Ataíde, né? É um pintor mineiro. E também o arquiteto, né, o Aleijadinho, que era escultor também, o Antônio Francisco, que era Antônio Francisco Lisboa. Gente, é isso. E aí embaixo eu coloco um link para que vocês façam uma tour pela igreja. Como vocês vão observar que tem muitos detalhes e é bem interessante que vocês façam essa tour. Podem entrar aí na igreja e perceberem tudo que vocês puderem perceber dessa arte barroca que é tão interessante de se
ver. É isso.